Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite aí a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Finalizando aí o mês de agosto. Vamos comentar aí sobre o fechamento do Ibovespa no dia, na semana, no mês. Falar aí sobre algumas projeções e também sobre os ativos que foram solicitados na análise de fechamento do pregão de ontem, tá? Então você que colocou lá nos comentários o seu ativo, muito provavelmente ele será atendido aqui hoje, tá? E se você gostaria que eu falasse aqui, né, um ativo para você amanhã, já deixa aí nos comentários, tá? Então, só relembrando aí que a gente não repete o banco, né? E qualquer outro ativo no caso, né? Mas do restante aí, dá uma olhadinha no que eu já estou falando hoje. Não falei do que você gostaria, pode colocar aí nos comentários que amanhã será aqui atendido, tá bom? Já deixa aí também o número do seu like, então já clica nesse joinha aí para ajudar o nosso vídeo aqui no canal, tá bom? Para alcançar aí outras pessoas também, tá? Não sei se vocês perceberam, mas o Dalton estava usando uma luz azul aí, eu fiquei com inveja, coloquei aqui também, pedi, Fabinho, coloca aí pra gente. E aí o Fabinho fez todo o esquema, ficou bem bonito aqui, hein? Então parabéns mais uma vez aí ao Fabinho. Vou rodar a vinheta, peço aí que você já deixe nos comentários e o seu joinha também. Vamos lá. Vamos lá então, Ibovespa aí na tela, para você que pulou a vinheta, deixa aí o seu joinha nesse vídeo e já deixa aí nos comentários qual ativo você gostaria que fosse analisado no fechamento de amanhã, combinado? Vamos lá, Ibovespa fechando em queda de 0,82% no pregão de hoje, perdendo a mínima deste fundo aqui de trás, então confirmando aqui um leve pivôzinho de baixa e aí com essa confirmação dessa perda desta mínima, na faixa ali dos 109.858 pontos, a gente consegue até projetar aqui, né, uma possível queda aqui para o Ibovespa, 100% deste movimento aqui de alta a partir da mínima dos 109.858 que eu citei, seria ali na região dos 105.722 pontos, tá? Então seria aqui uma projeção dessa possível queda, dessa possível correção aqui do Ibovespa depois desse longo movimento de alta aqui, né? Lembrando aí que já são 3 semanas basicamente dentro desse processo de correção. Então nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas dentro de um movimento de alta e já são 3 semanas aqui dentro de um processo de correção depois de ter anulado aqui a sua tendência de baixa no médio prazo o Ibovespa, tá? Então aqui realmente anulou ali. Vale ressaltar também que o mensal aqui do Ibovespa fechou com alta de 6,16% e tivemos um fechamento aqui levemente acima da média móvel de 13 períodos aqui no gráfico mensal, tá? Então, expectativa realmente um pouco mais negativa aí para o Ibovespa, de podermos ter aqui mais alguns candles aí dentro deste movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes, tá bom? Lembrando aí, o Dalton irá fazer para vocês o que esperar do Ibovespa para o mês de setembro e aí a gente divulga aqui no canal em breve, nos próximos dias, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pelo mini índice, dessa vez não vou esquecer de Petro e Vale, hein? Não posso esquecer, vamos lá. Mini índice, no dia de hoje, vindo aí para fechar com queda de 0,27% neste momento, né? Perdeu aqui a mínima do pregão de ontem, chegou a apresentar uma boa alta aí no início do pregão, quase buscando ali a região da média móvel no gráfico diário aqui, gráfico de 60 minutos, a gente consegue visualizar que realmente abre aqui, já apresentando um movimento de alta, respeita bem aqui a média móvel no gráfico de 60, teve 1, 2, 3, 4 tentativas de retorno, tentativa de retorno aí para cima da média, não consegue, falha, né? Gera sinalização aqui de topo descendente abaixo da média e dá sequência no movimento de baixa. Então, gráfico de 10 minutos,
topos e fundos descendentes, já começa a ficar realmente um pouquinho mais fraco aqui esse movimento, né? Se a gente pegar aqui todo este movimento, desde o primeiro sinal mais interessante ali, foram 1.182 pontos, né, andando aqui o mini índice, então realmente esticou bem aqui, e aí por conta disso que já não consegue mais ir tão longe aqui esse processo de correção, tá? Então amanhã abriu aqui mais uma vez para cima dos 111.480 pontos, mesmo que seja num gap de alta aí, gerou alguma sinalizaçãozinha de alta, daria para tentar arriscar alguma compra, tentando pegar aí algum repique, seria ali basicamente em busca da região ali dos 112 mil pontos, mas sem forçar muito a barra. Lembrando, né, se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, seria basicamente um repique até a média móvel de 13 períodos, ou ainda essa região de fundo que pode funcionar como resistência na faixa dos 111.685, ou seja, um pouquinho mais abaixo ali da média, tá? Mas gerou sinalização de fundo aqui, amanhã seria uma possibilidade de tentar pegar algum repique em direção a esse nível de preço. Novo sinal de topo descendente abaixo da média seria uma nova possibilidade de olhar mais uma vez para a ponta vendedora e tentar pegar a sequência daquela possível correção que a gente acabou de mencionar aqui do Ibovespa. Então pegar essa correção aqui no mini índice, tá bom? Caso contrário, se abrir já, né, gerando a sinalização aqui de topo descendente mais uma vez, não seria tão interessante forçar muito a barra tentando pegar um objetivo muito longo, né? Por conta que eu já mencionei também, né, desse movimento mais esticado, a gente olha para o gráfico de 60 minutos também esticando bem, então seria, né, plausível aí, muito interessante uma correção aqui na média ou ainda uma lateralização, tá bom? Para na sequência confirmar aí um pivô de baixa. Lembrando que a partir das 8h45, amanhã nós teremos ali a nossa sala ao vivo, tá bom? Das 8h45 até as 16 horas da tarde. Então, você aí que está aqui pela primeira vez no canal, não perca, tá bom? Estamos ao vivo todos os dias aqui dentro do canal, das 8h45 até as 16 horas da tarde, fazendo uma única pausa das 13 até as 14 horas para almoçar, né? Porque ninguém é de ferro, né? Vamos lá, seguindo aqui pro dólar. No dia de hoje, tivemos aqui a rolagem do dólar. O novo contrato é WDOV22, tá? Dólar que no dia de hoje, peraí que eu vou colocar no WDOV porque o Profit ainda não atualizou aqui. Então, ó, dólar vindo para fechar aí com alta de 1,29%. Gráfico de 60 minutos, a gente vê uma esticada aqui do dólar. E agora no finalzinho do pregão, gerando nova sinalização de topo. Tivemos uma um pouquinho antes aqui, lá próximo das 13, mas deu sequência no movimento de alta e aí agora sim, novo sinal de topo, que indica uma possível correção em direção à média, tá? Depois desse movimento todo de alta, seria aí também plausível essa correção aqui, tentando buscar a região dos 5.200 para uma nova possibilidade de compra em algum novo sinal de fundo aí, por exemplo. Como seria, né, Kaique? De que forma seria? Basicamente, dando continuidade aqui pelo gráfico de 10 minutos, vi buscar essa região de topos e fundos anteriores aqui, né? Bem aí realmente nos 5.200, tá bom? Então, para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado, veio buscar aqui no gráfico de 10, gerou sinal de fundo aqui, seria aí uma sinalização, uma possível sinalização, perdão, de fundo, né, lá no gráfico de 60 minutos, um respeito à média móvel aqui, mesmo que ultrapasse um pouco aqui, de voltar e gerar alguma sinalização positiva aqui em cima, tá? Do contrário, volta aqui, abre acima da média já, qualquer recuo aqui gerando um novo sinal de alta, seria uma possibilidade de compra, mas semelhante ao que eu falei do Ibovespa, né, por conta de já estar bem mais esticado aqui o movimento todo de alta, se abre lá dando sequência no movimento, não forçar muito a barra aí, realmente num objetivo muito longo, né? Uma correção seria bem interessante para aí sim a gente tentar aí jogar o nosso objetivo mais acima, tentar pegar um alvo um pouquinho maior, tá? Falando aqui agora da Petrobras, no dia de hoje fechando em alta aí de 2,47%, enquanto o Ibovespa caiu aqueles 0,8%, a Petro aí subiu 2,47%, voltando para cima da região da média móvel de 13 períodos. Então, ativo realmente muito difícil aí de demonstrar um movimento de queda, né? Apesar de estar aqui basicamente há 2 dias aí dentro de um processo de correção, 2 dias não, né? Se a gente pegar, contabilizar esse movimento mais lateral, a gente tem basicamente aí 5, né? Tá, Kaique, eu quero saber o seguinte, amanhã eu posso abrir compra nessa superação de máxima, tentando pegar um swing trade, por exemplo, no papel? Tecnicamente falando, seria uma possibilidade aí de compra. Se eu jogar um stop aqui embaixo, 5% de stop. O ruim é
que até ali a máxima, né, do último candle aqui, que fez a máxima histórica aí nos últimos dias, você teria um espaço de 4,9%, ou seja, uma relação risco-retorno não muito favorável. Inclusive você tem um stop maior do que o possível objetivo até a próxima resistência, né? Então assim, tecnicamente teria a sinalização de alta se tivesse essa superação de máxima, mas seria uma que eu deixaria passar realmente aí por conta do diário um pouco mais esticado, semanal também já um pouco mais esticado, né? Lembrando que o Ibovespa está dentro de um processo de correção também, então esse ativo tende a, se gerar esse sinal de alta, tende a não ir muito longe aí também. Então seria mais interessante se ele ficasse enrolado aqui mais um tempo em cima da média, e aí sim, depois de um processo um pouquinho maior de correção, a gente olhasse um pouco mais com carinho aí para uma possibilidade de compra de curto prazo no ativo. Então se não tem compra, eu posso vender aqui amanhã nessa perda de mínima? Também não faria por conta do que eu já mencionei. Um ativo muito forte, eu vou abrir venda, basicamente num dos ativos mais fortes do Ibovespa, tende a não ir muito longe, né? Acabei de mencionar que o mais interessante seria ele ficar mais travado aqui em cima da média, para a gente olhar para alguma compra mais para frente aí depois de uma correção um pouquinho maior. Para quem já está posicionado no papel, se for de médio prazo, stop aqui abaixo da mínima da semana passada, na faixa dos R$ 30,47. Gráfico diário, essa nova perda de mínima aqui foi um novo sinal de saída, tá? Se amanhã vier e perder mais uma vez aqui uma mínima, mais um novo sinal de saída, principalmente se fechar aqui abaixo da média móvel de 13 períodos. Kaique, se corrigir até a média lá do semanal, seria interessante também, tá bom? A gente ter algum recuo nesse sentido aqui para tentar pegar uma nova compra, inclusive de médio prazo. Falando agora da Vale, no dia de hoje queda de 0,72%, fechando aqui na mínima do dia, mas sem perder a mínima do pregão anterior. Vale aí muito próxima desses fundos anteriores, na faixa aí dos R$ 64,40. Inclusive me perguntaram se abria possibilidade de compra aqui na Vale por conta da região onde se encontrava. Tecnicamente falando, não tem aí nenhum sinal de compra, né? Teria que ter pelo menos um candle aqui superando a máxima do candle anterior, gerando novo sinal de fundo, na tentativa de pegar um repique pelo menos em direção à região da média, então próximo ali dos R$ 67,00. Não daria para forçar muito a barra além disso, por conta desse movimento mais forte que foi apresentado aqui nos últimos dias, e inclusive o semanal, né, ter dado sequência nesse sinal de topo que foi apresentado já na semana passada. Essa semana aí caindo 5,47%, se perder ali aquela região de fundos do diário, confirma um novo pivô de baixa pelo gráfico semanal. Então seria uma compra mais arrojada, né? E inclusive eu não faria, deixaria essa daí passar, tá bom? Ficaria realmente um pouquinho mais voltado para a venda se de fato tivesse esse repique e um sinal de topo ali na sequência, tá? Mas seria melhor se perdesse primeiro aqui essa região de fundo para depois apresentar aí esse repique. Para quem já está vendido, stop acima da máxima de hoje, 65,69 a partir de amanhã. Falando agora das operações swing trade que foram encerradas no dia de hoje, a primeira delas, a Loop 11, nós havíamos aberto uma compra aqui nessa sinalização de fundo. Hoje abriu aí num gap de baixa e oscilou bastante aqui para baixo, inclusive mesmo se tivesse um stop um pouquinho maior, dificilmente não teria pego esse stop, né? Oscilou bem aqui para baixo, até fechou aí no 0 a 0, mas saímos aqui com perda nesse papel. Já vou mostrar para vocês o controle das operações, só vou mencionar mais um ativo que também tivemos a operação encerrada. A compra foi executada hoje mesmo, nessa confirmação aqui de um pivô de alta depois da lateralização, e aí nesse mesmo candle já devolveu aqui, pegando aí o nosso stop, que é Ipera, IP3, foi uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo, fechando em queda aí de 1,67%, ainda está dentro de uma tendência de alta, mas pode ficar um pouquinho mais enrolado aqui ainda nos próximos dias, tá? Então esses dois ativos aí foram encerrados no dia de hoje. Vou colocar aqui para vocês na tela controle das operações aqui. Então, ó, Ipera teve um resultado negativo de 2,76% na operação e sobre o capital total menos 0,5%. A Loop 11 está um pouquinho mais aqui acima, pessoal. Na operação teve uma queda de 1,6% e sobre o capital total menos 0,5%. Kaique, como é que fechou o mês de vocês aí de swing trade? Qual foi o resultado no mês de agosto? Colocando aqui para vocês na tela as recomendações do FIC de olho. Nós tivemos 35 recomendações, 3 ainda estão em aberto, então seguem aí para o mês de setembro, 3 em aberto, vou comentar sobre elas ainda.
A taxa de acerto foi de 58%. O resultado, somando aí todas as operações, né, foi de 49,47%. Ou seja, se você tivesse entrado com 100% do seu capital em todas as operações, o que seria impossível porque nós passamos, né, várias ao mesmo tempo, né? Então não seria possível. Então como é que eu contabilizo? Pelo capital, tá? Pelo capital. Então aqui está o valor aí, 5,19%, que foi acrescido ao seu capital se você seguiu certamente ali as nossas recomendações nos objetivos, nos stops e também o percentual a ser alocado em cada um dos papéis, tá? Lembrando aí que sempre que a gente passa uma recomendação, seja de compra ou de venda, a gente fala qual é o percentual que você tem que colocar naquele ativo. Então, você tem um valor X aí para separado para swing trade, a gente fala, olha, desse valor você põe 15% nesse ativo, coloca 22%, enfim, a gente faz todo o cálculo da gestão de risco e a gente passa isso para você lá dentro. Lá dentro da onde, Kaique? Dentro do aplicativo DVinvest, tá aqui do lado, ó, o QR Code. Então você gostou aí do resultado, foi mais um mês aí positivo do swing trade, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Leia aqui o QR Code com o seu celular, baixa o aplicativo, utiliza aí faz seu cadastro, utiliza por 30 dias gratuitos. E lembrando, hoje a gente está fazendo a troca aí da carteira perspectiva, carteira de BDRs, carteira de small caps e carteira de dividendos, tá bom? Então são 4 trocas aí de carteiras sendo enviadas ainda hoje lá dentro do aplicativo DVinvest. Então você já pega aí gratuitamente 4 trocas. E no final de semana temos também a troca da carteira exponencial e na semana que vem tem a troca também da carteira de long short. Então com 30 dias gratuitos aí você pega todas essas trocas, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Falando agora de IDUC 3. IDUC 3 é uma recomendação de venda que foi enviada lá dentro do aplicativo DVinvest de swing trade. Hoje fechou com queda de 1,76%, caminhando aqui a favor da nossa operação, depois dessa sinalização de topo descendente, que inclusive foi onde nós abrimos ali a nossa venda, tá? Então segue aí a favor da nossa venda, como eu mencionei, com uma expectativa mais negativa. Tomar cuidado aí para quem está comprado nesse papel, não quer sair de jeito nenhum. A perda da mínima do último fundo aqui nos 11,93 confirma um novo pivô de baixa, então tomar todo cuidado aí para quem está comprado nesse ativo. Falando aqui também de Qual 3, essa daqui, gente, essa daqui foi brincadeira. Tá vendo essa mínima nos 9,52? Nosso objetivo estava nos 9,51. Tá? Nós passamos uma recomendação de venda de swing trade também nesse papel e por 1 centavo aqui ela não foi acionada, tá? Por 1 centavo, gente, por 1 centavo. Então assim, é um papel que segue bem alinhado aqui para baixo. A expectativa é de que possa realmente testar, então se amanhã já abre aqui, pede a mínima, já seria o suficiente aqui para acionar, né, o objetivo dessa operação e a gente já contabiliza mais um ganho para o mês de setembro. Lembrando que quando eu troco o mês e a operação em aberto vai para o mês seguinte, o resultado entra para o mês seguinte, tá bom? Mesmo que eu abri ela no mês anterior. Então se der um gain aqui nesse ativo, a gente contabiliza já essa operação para o mês de setembro, tá bom? Então, por 1 centavo aí, segue bem mais negativo aqui o viés. Depois aí do nosso objetivo, se der continuidade, pode buscar esse fundo ali nos R$ 9,15, tá? Falando aí agora de B3SA3, primeiro papel solicitado na análise de fechamento de ontem. Depois desse movimento todo de alta, B3 gerou uma nova sinalização de fundo ascendente aqui, reverteu, acionou o stop para quem havia aberto essa compra e confirmou um pivôzinho de baixa, tá? Então, papel aqui corrigindo nesse momento. Podemos estar tendo aqui uma correção em ABC, mas para ameaçar a compra, né, para tentar realizar alguma compra aí contra essa tendência agora de baixa do gráfico diário, teria que ter uma sinalização de alta. Semanal aqui segue corrigindo, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, então é um ponto de atenção. Inclusive fechou aí na mínima, quer dizer, fechou na mínima hoje, né, mas ainda não fechou a semana. Eu não sei se eu falei que o Ibovespa fechou a semana, né? Mas o mês ele fechou, a semana não, tá bom? Então assim, B3 fechou aqui na mínima. Para arriscar alguma compra, teria que aguardar aqui uma nova superação de máxima, tá? Vamos dar uma olhadinha na retração de Fibonacci dessa penada toda. Ó, tem aqui a retração nos 11,78. Então, se tiver um candle aqui testando essa região e gerando um novo sinal de alta, seria uma possibilidade aí de arriscar, tentando antecipar um possível novo fundo aqui da semana que vem pelo gráfico semanal, tá bom? Falando agora de LWSA3,
No dia de hoje, caindo aqui 0,64%. Para quem abriu aquela compra nesse sinal de fundo, a correção foi muito curta, apenas 2,500 aí de correção. Já perdeu aqui a mínima do fundo, já acionou a saída aí para quem estava comprado, tá? Não vejo possibilidade de venda aqui, mesmo que o papel possa vir aí testar a região da média móvel lá do semanal, não consigo enxergar uma entrada aqui ainda, tá, pessoal? A não ser que ele faça algo nesse sentido aqui, ó, deixe uma escadinha de máximas de mínimas ascendentes, tá? Então deixa essa escadinha aí e aí confirma um novo sinalzinho de topo, né, perdendo a média móvel de 13 períodos mais uma vez. Aí sim faria mais sentido realmente a gente olhar para a venda, tá? Do contrário, aguardaria um pouquinho mais. Semanal aí perdeu a mínima da semana anterior, gerou sinal de saída de médio prazo para quem estava comprado aqui. Para nova compra, o ideal seria realmente aguardar por um novo sinal de fundo. Falando aqui de BBDC4, hoje deu uma pancadinha aqui para baixo, hein? Caindo 2,5%. Para quem havia aberto essa compra aqui nesse sinal de fundo, se não tinha saído aqui antes, hoje veio e confirmou um fechamento abaixo aí nos R$19 basicamente, tá? Pode vir testar aqui a média móvel do semanal lá nos 18,60. Se a gente colocar o gráfico semanal aqui, pode aí vir buscar ainda, ou essa semana, ou na semana que vem, enfim, mas pode vir buscar aqui essa média sim, tá bom? Então tomar um cuidado aí, tá? Para quem tá comprado, foi um sinal de saída. Amanhã uma nova perda de mínima, é mais um sinal de saída aqui. Kaique, testou a média lá do semanal, posso tentar antecipar uma compra aqui se tiver sinal de fundo? Pode. Deixar um stop curtinho, melhor ainda, tá bom? Mas tomar cuidado, precisa ter o sinal para tentar arriscar aí de alguma forma, para quem tem um perfil mais arrojado. MGLU3 no dia de hoje caindo 5,3%, dentro de um processo de correção natural. A tendência ainda é de alta, apesar da queda um pouquinho mais forte. Aguardaria aqui o teste na média, seguido de um sinal de fundo para abrir uma compra de swing trade. Por enquanto, não vejo essa possibilidade. Para quem estava comprado de curto prazo, essa perda de mínima foi mais um sinal de saída. A perda da mínima amanhã é mais outro sinal de saída. Ah, Kaique, mas você não falou que vai gerar sinal de fundo aí na média? Não falei que vai gerar sinal de fundo, né? Falei que pode gerar um sinal de fundo, tá bom? E se gerar, abre essa possibilidade aí de compra. Então, se perde essa mínima aqui, pula fora. Por quê? Porque pode não gerar o fundo e continuar aqui a queda, tá bom? Então não participem de uma possível continuidade do movimento, tá bom? Obedeçam aí a saída. Falando agora de Embraer, Embri3, no dia de hoje caindo 3,15% e confirmando aqui um pivô de baixa, tá bom, pessoal? Então perdeu a mínima do último fundo aqui ascendente na faixa dos R$13,87, aumentando a probabilidade de vir buscar a média do semanal ali na faixa dos R$13,40. Kaique, a mesma coisa pode ser apresentada aqui, uma possibilidade de fundo aí? Sim, tá bom? Mas aqui, vamos dar uma olhadinha também na retração de Fibo. Se a gente pegar essa última penada, ó, bem próxima aí também, né? Depois tem a retração de 50% mais lá próximo da média móvel do semanal, tá bom? Seria o mais interessante essa região aqui de baixo, tá? Testar aqui 50% dessa retração, porque seria mais próximo da média, então a gente teria mais um suporte aí para tentar apoiar essa possibilidade de compra, tá? Seria mais interessante um pouquinho mais abaixo aí essa tentativa aqui, tá bom? Para quem abriu venda ali em cima nesse topo descendente, buscaria como alvo realmente a região dos 13,40, tá bom? Para quem estava comprado no sinal de fundo, hoje aí foi o sinal de saída. Amanhã nova perda de mínima, mais um sinal de saída. Falando de STBP3, na sessão de hoje caindo aí 0,74%, perdendo a mínima do pregão anterior. Para quem comprou essa sinalização de fundo e não saiu aqui nesse dia, nessa perda de mínima, hoje teria que ter saído aí, se não saiu no objetivo ainda, né? Amanhã nova perda de mínima é mais um sinal de saída aqui, tá, pessoal? Lembrando, o Ibovespa começou a corrigir um pouco mais forte, tá? Então, os papéis aí podem acabar devolvendo um pouquinho mais forte também. Então, amanhã perdeu mais uma mínima aí na faixa dos 8,03, mais um sinal de saída. E aí, Kaique, posso comprar quando esse papel para swing trade, hein? Teria que aguardar aqui o retorno na média e um sinal de fundo ascendente, tá? Pode corrigir mais do que essa média? Pode, o semanal está bem esticado aqui inclusive, né? Então podemos ter ou um movimento mais lateral por aqui, ou até mesmo aí um processo de correção no preço, né? Esse movimento de baixa em direção à média, tá bom? Mas para isso precisaria realmente perder a média aqui no diário, confirmar alguma sinalização negativa aqui na sequência, tá? Não vejo possibilidade de compra se superar essa máxima aqui amanhã, tá bom? Não vejo, descartaria essa compra.
Falando agora de Marfrig, na sessão de hoje caindo 2,5%, vindo aqui para fechar o gap, não fechou esse gap ainda, hein? A mínima foi nos R$ 13,11 e a máxima aqui do gap é na faixa dos R$ 13,07, tá bom? Então não fechou aqui ainda esse gap, tá? Segue dentro de um movimento de baixa. A gente fez uma tentativa de compra aqui, que no mesmo dia foi acionada aí a saída, né, de swing trade aqui. Então segue aí mais negativo. Para quem está vendido, eu buscaria realmente como alvo o fechamento do gap, tá? Não olharia mais para a compra aqui, tá bom? Nessa sinalização de alta, caso ela aconteça, mesmo depois que fechar o gap, tá? Por quê? Porque voltou muito aqui. A chance de poder testar a média e gerar um novo sinal de topo aumentou. Até por conta desse sinal de topo que foi apresentado no semanal aqui também, tá? Então teria que tomar um certo cuidado aí, tá bom? Falando agora de BBSE3, ativo que subiu no dia de hoje aí 0,18%, mas não mudou muita coisa, né? Ó, tava subindo bem, inclusive, na sessão, mas deixou uma baita sombra aqui, não conseguiu confirmar um fechamento acima da média. Semanal ainda dentro de um processo de correção, pode buscar os R$ 27,00. Então, para quem está comprado, stop aí no máximo abaixo dos 27,78, tá bom? Para abrir uma nova venda, eu aguardaria pelo menos uma escadinha de mínimas ascendentes aqui, seguido de um novo sinal baixista. Mais algumas tentativas de retorno para cima da média, para na sequência vender um possível sinal negativo, tá bom? Kaique, se superar essa máxima aqui amanhã, você não abriria a compra? Não, tá pessoal? Não abriria a compra também. Prefiro aguardar aí alguma sinalização de alta acima da média para eu olhar para algo nesse sentido, nesse papel. Ou se ele corrigir até a média lá do semanal nos R$ 27,00. Falando agora de GUAR3 no pregão de hoje, apresentando alta de 0,44%, ainda dentro de um movimento de alta, mas bem mais fraco, né? A gente vê aqui que demorou para cair 5 candles e para subir já são 7, né? E a gente ainda está na metade do caminho aí, né? Basicamente. Então tá realmente bem mais fraco aqui para subir. Os compradores não estão tão fortes assim. Então para quem está comprado nesse papel, stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã. Stop nos R$ 8,95. Kaique, se superar a máxima aqui amanhã, posso abrir compra aí tentando pegar a continuidade do movimento? Eu não abriria, tá? Se gerar algum recuo aqui na média e gerar um novo sinal de alta aqui em cima, faria mais sentido, tá bom? Não gostaria muito também, porque vai ser um possível pivô de alta aqui dentro de um único movimento de baixa, então reforça essa fraqueza mesmo da ponta compradora, né? Mas seria uma nova possibilidade, tá? Eu prefiro, se eu tiver que arriscar a compra, eu prefiro arriscar aqui do que essa superação de máxima aqui amanhã, tá bom? E por fim, BABA34, Alibaba, no pregão de hoje aí fechando com alta de 3,8%, gerando sinalização de fundo ascendente, mas eu não abriria essa compra. Preço aí entre as médias móveis, tá? O sinal de fundo ascendente não representa muita coisa aqui, tá bom? Se a gente olhar aqui tudo que aconteceu aí nos últimos dias, não representou muita coisa aqui esse sinal de fundo ascendente, tá? Então, bem mais travado. Se a gente olhar tudo isso como uma lateralização, fica até mais fácil de visualizar pelo gráfico semanal, né? Várias vezes tentando voltar aí para cima da média móvel, não consegue. Tudo dentro ainda de um único candle de baixa. Então, um único candle de baixa e 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas dentro dele, né? Ou seja, muita fraqueza aí na ponta compradora também. Por enquanto, fica um viés mais negativo de poder ter um novo movimento de baixa aqui, tá bom? Então, para quem comprou esse sinal de fundo ascendente aqui, eu deixaria um stop abaixo do fundo nos R$ 16,82, tá bom? Onde você compraria aí swing trade ou médio prazo, Kaique? Um sinal de alta acima dos R$ 19,00, ou seja, um sinal de alta acima desses dois candles de baixa aqui, tá bom? Ali eu olharia com bons olhos para uma nova compra aí. Do contrário, deixaria esse papel de lado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. A gente se vê amanhã às 8h45 aqui no canal. Então você que está aí pela primeira vez, todos os dias temos lives aqui no canal, das 8h45 até as 16 horas da tarde. Aqui estão os nossos Instagrams, tá bom? Tem o do Lucas, tem o meu, tem o do Dalton. Fiquem à vontade para nos acompanhar e tomem cuidado com os perfis fakes, tá bom? Nós não pedimos dinheiro para ninguém, nós não operamos por ninguém, nós não prometemos lucros para ninguém, tá bom? Então tomem cuidado aí com esses perfis fakes, beleza?
Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho. Não se esqueçam de deixar o joinha aí, por gentileza. E a gente se vê aqui mais uma vez amanhã no canal, hein? Tamo junto e até mais, pessoal.